Olá, hoje vamos fazer um pouco diferente. Trouxemos um convidado, Dr. Rodrigo Vilalva, urologista, cirurgião robótico, que vai nos contar um pouco a respeito da sua especialidade e da saúde do homem. Um tabu com muitos mitos e fake news. Por favor, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Pois bem, Dr. Rodrigo, o senhor é urologista, cirurgião robótico, trata somente de homens? Não, a urologia ela trata de criança, adulto, idoso, homens e mulheres. A gente tem uma média aí de 60% a 70% de atendimento de homens e 30% a 40% de atendimento de mulheres. Doutor Rodrigo, e quais seriam os casos mais comuns entre os pacientes que o senhor atende? O mais comum na urologia é as queixas urinárias, né? Infecção urinária, incontinência urinária ou dificuldade de urinar e os cálculos renais. Uma terceira coisa também que é muito comum são os cânceres, né? Doutor Rodrigo, existe na atualidade muito tabu dos homens em relação a se prevenirem e a ter a sua saúde, procurarem fazer exames de rotinas. É verdade isso? É sim, é um tabu muito grande ainda, né? O homem ele tem aquela ideia de que ele é o super-herói, ele é o machão, ele é o cara que não fica doente, que não precisa ir no médico, que não precisa se cuidar. Não é bem assim. Os homens também ficam doentes, né? E o pior, como o homem demora muito para procurar um atendimento, procurar uma ajuda, procurar um médico, acaba que a doença ela vai se agravando. Então dificulta ainda mais o tratamento. Tá? Às vezes até acontecem casos de que não tem mais o que fazer, né? Então isso é muito sério. Então isso é muito importante o homem procurar ajuda, né? Prevenir, na verdade, né? As doenças que podem acontecer. Doutor Rodrigo, uma pergunta que eu já vi muitos fazer: o câncer de pênis está relacionado com a higiene? Muito relacionado. Tá? A higiene do pênis ela é muito importante porque existe o homem produz uma secreção no pênis e ela precisa ser lavada, né? Precisa ser limpa. Se a gente não lavar o pênis direito, essa secreção ela tem um poder ela é cancerígena, ela tem um poder de transformar aquele tecido ali em um câncer, né? Então assim, por isso que quando a gente tem fimose e não opera a fimose, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, a fimose não é só o excesso de pele que a gente tem no pênis, é um excesso de pele que não permite você expor o pênis e lavar o pênis por dentro. Tá? Isso é que é fimose mesmo. Então quando você tem uma fimose realmente e você não consegue limpar o pênis corretamente dentro, essa secreção ela vai ficando ali e vai transformando esse tecido, essas células, numa célula cancerígena, que podem causar o câncer de pênis. Por isso que é mais comum o câncer de pênis nos países subdesenvolvidos, onde tem uma higiene não muito adequada do pênis. Entendi. Doutor Rodrigo, quais seriam as mulheres, quando procuram o senhor, quais seriam as causas, as doenças mais comuns? A mulher procura muito o urologista quando ela tem infecção urinária, geralmente quando tem infecções urinárias de repetição. É muito comum, primeiramente, a mulher ir no ginecologista quando ela tem uma infecção urinária, mas quando essas infecções começam a ser recorrentes, acontecer muito, com uma frequência muito grande, elas procuram a gente, tá? Uma outra causa muito importante é a incontinência urinária, que é comum em mulheres depois da menopausa, ou mulheres que tiveram 1, 2 ou 3 partos normais também. E uma outra causa também é cálculo renal, que pode dar tanto em homem como em mulher. A frequência é muito grande na nossa população, principalmente aqui em Brasília, por causa do nosso clima, né? Esse clima mais seco. Então a Brasília é uma região, eu poderia dizer que é uma região endêmica de cálculo renal, ou seja, é uma região que tem muitos casos de cálculos renais por causa do clima. O pessoal não bebe muita água e aí acaba aparecendo muitos cálculos renais. Interessante. Doutor, vamos falar agora de um outro assunto que é muito tabu entre os homens, a impotência sexual. Nós sabemos que muitos homens se automedicam, já que os medicamentos são de fácil acesso, tanto na internet como nas farmácias. O que o senhor teria a dizer a respeito desse problema muito mais comum do que a gente imagina e muito vergonhoso muitas vezes, porque o homem não aceita em dizer que está com problema de impotência sexual? Isso, então, é um assunto que também é um tabu, né?
entre os homens. É muito comum mesmo, principalmente depois dos 40 anos. E os homens, eles têm dificuldade em procurar ajuda, né? Tem vergonha de conversar com a esposa, e acaba virando uma bola de neve isso, porque a esposa não está satisfeita com a relação sexual que eles têm, mas eles não conseguem conversar sobre isso. E também tem vergonha de procurar ajuda. E geralmente essa dificuldade em relação à parte sexual, ela está relacionada com um problema psicológico, tá? E com um problema físico. Então a gente precisa diferenciar isso. Se o paciente ele tem um déficit de hormônio, por exemplo, ou se ele tem uma dificuldade de irrigação do pênis com sangue, né? O sangue não chega direito no pênis, ou se ele tem um problema psicológico só, ou se ele tem as três coisas juntas, né? Pode acontecer também, que é muito comum. E aí acaba que o homem, com essa vergonha de procurar ajuda, de conversar, vai na internet, procura um tratamento milagroso, que tem muito na internet, esses tratamentos maravilhosos, e acaba comprando alguns remédios que não sabe muito bem a origem desse remédio. Então isso pode causar vários problemas de saúde no paciente, né? Efeitos colaterais em relação ao remédio, e não vão ter os efeitos que um remédio original, um remédio oficial vai ter, né? E os pacientes acabam até tendo a melhora do sintoma, mas mais por uma questão psicológica. Estou tomando um remédio que é milagroso, vou melhorar. Como está relacionado com essa parte psicológica também o déficit de ereção e problema sexual, ele acaba melhorando, mas é uma coisa momentânea, entendeu? Não acha a raiz do problema. Não acha. É importante isso do medicamento, doutor Rodrigo, porque hoje já vemos na blockchain muitos estudos, muitos projetos, que é justamente para combater a falsificação de medicamentos. Então nós sabemos que existe um mercado muito grande de medicamentos falsificados, principalmente com a internet, e isso acaba muitas vezes prejudicando mais o paciente do que resolvendo o seu problema, do que curando. Então já existem esses projetos funcionando para o que? Rastrear esses medicamentos e possibilitar que não sejam vendidos medicamentos falsos. Então é interessante como a blockchain está se adequando à medicina para poder, com projetos, para poder evoluir. Agora, uma outra pergunta, doutor Rodrigo, que muito tabu mesmo também, é a questão da próstata, né? O famoso exame do toque, que muitos homens se recusam a fazer, dizem que, eu já escutei falar muito, que somente o de sangue é suficiente. Então, gostaria que o senhor pudesse dar uma explicação, sim, por favor. Voltando só um pouquinho antes de falar da próstata, a importância do que você falou em relação à medicação, ao medicamento original, falsificado e original, né? A gente vê muito isso, que a gente não sabe, quando a gente não sabe a procedência do remédio, pode ter qualquer coisa dentro do remédio, né? Então, assim, desde farinha, que não vai ter efeito nenhum, mas pelo menos não vai te causar mal, a mudança de substância mesmo. Então, assim, substâncias que são proibidas, ou substâncias que juntas eles vão causar um mal muito grande, ou até substâncias que juntas não vão causar mal, mas vão causar um efeito colateral muito grande no paciente. Então acaba que o paciente está correndo risco de vida muitas vezes, tá? Então é muito importante esse controle, né, que o blockchain ele pode permitir, exatamente. Ele pode, em relação à próstata, é outro tabu, né, da urologia. A próstata é uma glândula que só os homens têm. Essa glândula fica na saída da bexiga, tá? E o canal do xixi, a uretra que a gente chama, ela sai da bexiga, passa por dentro da próstata e vai sair lá no pênis, tá? Então, assim, quais são os grandes problemas da próstata? Existem 3 grandes problemas na próstata. Ou você pode ter uma infecção na próstata, chama prostatite, que também é muito comum, tá, nos homens. Você pode ter um inchaço da próstata, um crescimento da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia é o crescimento da próstata, e benigna é quando não é câncer. E o câncer de próstata, né? Então, assim, como tem uma gama de coisas que podem acontecer com a próstata, a gente precisa fazer uma série de exames. Não adianta fazer um exame só, tá? Então, assim, o exame de sangue é muito bom? É excelente. É um exame maravilhoso. Quando ele surgiu, ele mudou a
o tratamento da próstata. Ele surgiu lá nos anos de 1990. Tá? E só que ele sozinho ele não é suficiente. Então, a partir de uma certa idade, que a Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza, a partir dos 45 anos, se o paciente tiver história de câncer de próstata na família, ou se for de origem negra, ele tem que fazer, além do exame de sangue, o exame de toque também. E o paciente que não tem história na família e não tem origem negra, ele faz a partir dos 50 anos. Então, a combinação desses dois exames e, eventualmente, um ultrassom da próstata, alguns outros exames que a gente pode pedir, uma ressonância, uma biópsia, tem vários outros exames que a gente pode pedir, mas basicamente, o exame de sangue e o exame de toque, eles juntos, eles conseguem ver 99% desses problemas na próstata, entendeu? Então, se a gente fizer só o exame de sangue, ele não é suficiente. Assim como se a gente fizer só o exame de toque, ele também não é suficiente. Eles têm que ser feitos juntos, a partir dos 45, 50 anos. E esse exame do toque ou de sangue combinado, a frequência, doutor Rodrigo, qual seria ideal ou recomendado? Então, se o paciente não tem nenhum problema, fez o exame, está tudo normal, está tudo tranquilo, os exames estão ótimos, ele pode fazer numa frequência anual. Tá? Então, uma vez no ano tem que fazer os exames para acompanhar, porque dentro de um ano, o exame que estava normal, ele pode deixar de estar normal. Então, a gente precisa desse intervalo, não pode ser não pode passar disso, porque se por acaso o paciente fez o exame, está normal, está tudo bem, e depois de alguns meses apareceu um câncer, surgiu um câncer, cresceu um câncer na próstata. Então, na próxima vez que ele fizer daqui a um ano, eu vou conseguir descobrir essa alteração numa fase mais precoce, aí eu consigo tratar. Lembra que eu falei que o homem demora muito para vir no médico e acaba chegando numa fase em que não dá mais para fazer nada, não tem mais tratamento? Com câncer de próstata, por exemplo, isso é muito comum. Quando a gente descobre o câncer bem no começo, a gente consegue curar o câncer, fazer cirurgia, fazer radioterapia, tem vários tratamentos para isso. Quando você não descobre no começo, já é um câncer mais avançado, aí é bem mais difícil, é bem mais complicado. Doutor Rodrigo, uma apresentação do seu currículo, você é um cirurgião robótico, né? Trabalha com cirurgia robótica. E um ponto, queria que o senhor explicasse um pouco essa tecnologia de ponta, que tem pouco tempo no Brasil, já tem há muitos anos nos Estados Unidos e na Europa, porém ela está revolucionando a forma que as cirurgias são feitas, principalmente na recuperação dos pacientes. Né? Então, quais seriam as cirurgias mais usadas pelo urologista hoje nessa cirurgia robótica? Então, a cirurgia robótica ela pode ser feita em qualquer especialidade, né? Na verdade, o robô ele foi criado para fazer cirurgia cardíaca, primeiramente, lá nos Estados Unidos, Europa. Ele foi criado para fazer cirurgia robótica, mas ele acabou fazendo mais sucesso dentro da cirurgia urológica. Acho que a quantidade de procedimentos são feitos com robô, a imensa maioria hoje em dia é pela urologia mesmo. E quais são as cirurgias que a gente consegue fazer? Principalmente as relacionadas com câncer. Tá? Então, câncer de próstata é uma cirurgia que tem uma diferença muito grande. Cirurgia, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de adrenal, que é uma glândulazinha que tem em cima do rim. E também pode ser feita em doenças que não são câncer, né? Por exemplo, quando você tem um crescimento muito grande da próstata, você também precisa tirar a próstata, porque acaba atrapalhando o homem de urinar. Então você faz uma cirurgia que não é tão agressiva igual a cirurgia de câncer, mas você tira a próstata também. Então essa cirurgia também pode ser feita com robô. Qual é a grande vantagem do robô? Eu acho que é uma pergunta muito comum, né? Qual é a diferença? Doutor, qual é a diferença? Eu vou fazer a cirurgia que não é robô, vou fazer a cirurgia que é por robô. O que muda? O robô, primeiro que ele não age sozinho, tá? Ele recebe o comando do cirurgião. O cirurgião vai estar na sala de cirurgia, então ele vai fazer o movimento e o robô vai replicar esse movimento. Tá? Só que ele vai replicar esse movimento com mais delicadeza, com mais precisão. Além disso, o robô ele consegue fazer movimentos que o próprio cirurgião, se estivesse operando lá com a barriga mesmo aberta, aquela cirurgia mais convencional, ele não conseguiria.
Um grande exemplo é a rotação do braço. A gente, o ser humano, ele não consegue virar 360 graus. A gente consegue virar nem 180, né? O robô consegue fazer essa volta inteira. Então, se eu quiser fazer essa volta inteira, se eu mandar ele fazer essa volta inteira, ele faz. E eu na cirurgia não iria conseguir. Então, um exemplo, né, simples para vocês entenderem. E um outro detalhe importante é que a minha visão, através do robô, ela é ampliada. Eu consigo ver até 15 vezes a minha capacidade de ver sem, assim, a olho nu. Então, ela amplia muito a minha visão. Eu consigo ver mais detalhes. Ou seja, então o robô ele tem uma maior delicadeza, uma capacidade de fazer movimentos que eu não dou conta de fazer, e eu consigo ver melhor. Então, a cirurgia ela acontece com mais facilidade e com mais destreza, né? Com mais habilidade. E isso vai gerar o que você falou. A recuperação do paciente é muito melhor, entendeu? Porque... Doutor Rodrigo, mas o robô ele é seguro? É sim, Adriano. O robô ele não faz nada sozinho. Ele sempre vai fazer o movimento que eu estiver fazendo, que eu mandar ele fazer. Então, assim, quando eu paro de fazer o movimento, ele também para. E ele não vai fazer nenhum movimento que eu não mandar. Então, assim, a cirurgia é feita por mim, na verdade, né? O robô, ele só replica, como eu falei antes. Então, ele é sim muito seguro. Já existem muitos projetos, voltando aqui para a blockchain, para proteger esses dispositivos, né? Um deles também é em relação à manutenção. Na aviação civil já tem, que é o que? Cada parte do avião, que pode ser do robô, ela comunica com a blockchain para dizer quando que tem que ser feita a manutenção e a prevenção. E a outra é justamente na proteção de vírus e ser hackeado, algo do tipo, do gênero. Eu acredito muito que a tecnologia, a medicina avançando na tecnologia e a blockchain como proteção estão caminhando juntas para proteger mais os dados e os sistemas da área de saúde. Ah, com certeza, né? Porque acho que o robô agora é só um começo, né? Acho que tem um mundo aí pela frente, então a gente tem que se preocupar muito com a proteção, né? Proteção de dados. Na medicina, a proteção de dados, ela é muito importante, né? Uma consulta, um exame, você tem que proteger esse dado do paciente, né? Quando você escreve no prontuário, e hoje em dia a gente tem prontuários eletrônicos, então agora é uma época que a gente está com esse problema da quarentena por causa do Covid, foi liberada inclusive a telemedicina. Então, assim, como é que a gente vai proteger esse dado? Então, acho que entra muito aí no blockchain, né? Porque a gente precisa dessa proteção. Então, como é que a gente vai bloquear esses dados em relação à tecnologia do robô, em relação às consultas? Eu acho que é um mundo aí, é um pontapé aí que a gente deu agora, que não sei nem onde a gente vai parar. E é inclusive importante essa questão da proteção, doutor, até no caso do senhor, porque numa consulta de telemedicina, a consulta sendo gravada num lugar seguro ou protegida por a blockchain, o senhor, num caso de um paciente alegar algo que o senhor não falou, consegue se provar e puxar e sem alterar, né? Porque hoje sabemos que existem programas muito sofisticados para edição de vídeo e nesse caso fica inviável a alteração devido à tecnologia da blockchain. Muito bacana isso. E doutor, por favor, o pessoal que está assistindo, gostaria de consultar com o senhor, queria saber mais, onde que pode encontrar aqui em Brasília? Então, eu trabalho em 3 clínicas grandes aqui, né? Aqui na Asa Sul, eu trabalho na Renovare, que é uma clínica só de urologia, né? Atende todos os problemas urológicos, desde criança. A gente tem uma especialista em uropediatria, mulheres, que a gente tem ginecologista e a parte de uroginecologia, homens, adultos, idosos, tem fisioterapia também, fisioterapia relacionada com a urologia. Então, assim, é uma clínica bem completa. Eu atendo também na clínica Matsumoto, que é em Sobradinho, que é uma clínica bem grande, que é uma policlínica, né? Tem várias especialidades. E um outro lugar também que eu atendo é na Salce, que é uma clínica que fica dentro do Hospital São Francisco, ali na Ceilândia. Que é uma clínica também só de urologia dentro do hospital, que tem toda a estrutura do hospital, né? E se alguém quiser algum contato, quiser mais detalhes do que eu falei, tem o meu site também e as redes sociais, né?
Tá, Roger, doutor. Eu vou colocar na descrição os contatos do Dr. Rodrigo Villalva. Mais uma vez eu agradeço o tempo do senhor, a explicação, muito obrigado. E com certeza o pessoal que nos assistiu gostou muito. Obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado pela oportunidade. É muito bom esclarecer essas coisas. Obrigado.